estão expulsas. É mensagem chegando para mim o tempo todo, as pessoas perguntando: pastor, vai ter culto? Eu acho que lembram, né? De quantos cultos, quantos convites eu fiz para a igreja, quantas mensagens enviei, quantas pessoas que me conhecem, que sabem o jeito que eu trabalho, sabem que a gente convida, a gente vai para o status, vai para as redes sociais, vai para o telefonema e convidamos as grandes multidões para estar conosco, convidamos as pessoas, pregamos a palavra com tanto empenho, oramos pelos irmãos, enfermos são curados, mas agora muitos desprezavam o culto, abandonavam o culto, viravam as costas para a igreja. Não estou afim de ir para a igreja, não estou afim de cultuar, eu quero ficar em casa, eu não quero saber de servir a Deus. Pois é, agora vocês estão com saudade. Pois é, eu falando da irmã Fábio da Itália, ela falou aqui agora, ela está na live também com a gente, lá na Itália, ela diz assim: muito triste a situação aqui na Itália, muitas mortes, tudo fechado, dias terríveis, que Deus tenha misericórdia de nós. Isso é a Fábula, falando diretamente da Itália, do epicentro do coronavírus no mundo. E nós aqui no Brasil temos oportunidades, eu creio, eu tive um sonho essa noite em que eu pregava a palavra de Deus, aleluia. Eu tive um sonho essa noite em que eu estava pregando para uma multidão, e no sonho eu dizia assim: eu vou elencar agora alguns atributos de como agradar a Deus, a forma de como agradar o Senhor. E eu, naquele sonho, eu colocava agora, eu elencava na mensagem, o último ponto da mensagem era sobre a viúva e o juiz iníquo. Era o último ponto da mensagem. Eu pregava e falava sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Eu pregava naquela visão para a grande multidão e eu dizia: é tempo de orar. E eu dizia assim para as grandes multidões em sonho: se nós orarmos, o nosso 2020 ainda pode ser de vitória, o nosso 2020 ainda pode ser de bênção. Se nós entrarmos em oração, o Senhor ainda pode mudar o nosso 2020. Naquela visão eu pregava sobre essa forma, quando eu acordei daquela visão, e eu entendi que o que pode mudar o Brasil, o que pode acalmar a ira de Deus sobre os moradores da terra, é a oração. A única coisa que pode fazer com que nós tenhamos vitória é nós entrarmos em oração, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Eu não estou aqui para apontar o dedo para os irmãos, apenas para quem pulava carnaval. Eu não estou aqui para apontar o dedo apenas para aqueles que enchiam campo de futebol e que enche bares e restaurantes. Eu estou aqui para olhar para dentro de mim mesmo e ver quanto eu errei, quanto tempo eu gastei desnecessário com rede social, quantas vezes navegamos em redes sociais, perdemos tempo navegando por Facebook, olhando coisas e dando risada do que não devíamos ter feito. Tínhamos tempo para fazer mais isso, tínhamos tempo para fazer lives, tínhamos tempo para pregar, mas quantas vezes a gente abre o celular e está passando alguém pregando, um companheiro de trabalho, um pastor amigo, ou seja, o pastor Natanael falando, os irmãos da sede nacional, os demais pastores do Brasil que também trabalham com esse mesmo sistema de lives. Quantas vezes nós ignoramos, nós desprezamos, nós dizemos: não, tem coisas mais interessantes, tem piada gospel para mim assistir, tem a foto de fulano para mim curtir, e nós desprezamos as coisas de Deus. E parece que eu vejo esse Jesus dizendo assim: falta oração, falta clamor, falta súplica, aleluia. 2 Crônicas, é isso? 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, não está falando de quem chama pelo nome de Buda, não está falando para quem chama o nome de Maomé, está dizendo: se o povo que chama-se pelo meu nome se humilhar e orar, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tempo de orarmos por cura, é tempo de orarmos por milagres, por salvação, por transformação de vidas. É tempo de entrarmos em clamor para que o nome de Jesus tenha poder em nossas vidas. A minha oração, claro que é pelo Brasil e pelo mundo, mas em especial, nós vamos pedir a Deus, para Deus guardar o nosso Brasil, para Deus guardar os irmãos que congregam conosco, nossos domésticos na fé. Eu lembro que Paulo navegava, no capítulo 28 de Atos, Paulo navegava
rumo a Roma, preso, rumo a Roma, e ele vai dizer assim, ele vai ter uma visão, Deus vai dizer, não temas, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Em outro versículo, do capítulo 27, Deus vai dizer, Paulo vai pegar o pão, vai dizer, vamos comer, gente, vamos comer, porque nem um cabelo da vossa cabeça cairá. Eu aqui estou dizendo para vocês, não temas, vamos entrar em oração, para Deus guardar os nossos irmãos, para Deus guardar você e sua família. Vamos entrar em oração, para Deus guardar a sua casa, para Deus guardar o seu lar, para Deus guardar os teus parentes e amigos. Nós vamos entrar em oração para que a sua família seja guardada pelo poder de Deus, para que possamos chegar do outro lado dessa crise. Quem sabe olhando para trás e dizendo, graças a Deus, ninguém da minha família faleceu, ninguém da minha família foi sucumbido, ninguém da minha família foi acometido por esse vírus do Covid-19, mas o Senhor guardou a minha casa, o Senhor guardou o meu lar. E para encerrar com vocês essa live, o versículo diz, e diz Jesus, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. É por isso que Jesus está irado, meus irmãos. É por isso que eu vejo um Jesus irado, dizendo, olha, a minha casa é casa de oração, mas vocês transformaram a minha casa em covil de ladrões. O lugar que era o lugar da verdade, o lugar que era para ser lugar da pregação da verdade, é lugar da enganação, é lugar de falsos profetas, é lugar de falsos pregadores. Aí você vê Jesus dizendo assim, vocês transformaram a minha casa. Depois que Jesus expulsou os cambistas, sabe o que aconteceu? Vamos ler com vocês aqui? Verso 14. E foram ter com ele no templo cegos, aleijados e coxos, e curou-os. Maravilha! Jesus expulsa os negociantes do templo. Jesus expulsa os compradores vendedores, aqueles que querem buscar o proveito próprio dentro do templo. Jesus expulsa essa corja, e depois que Jesus expulsa, ele começa a restaurar agora coxos, aleijados e cegos. Eu não tenho dúvida que o Brasil vai gozar. Deixa eu falar para vocês agora, você pode parar para me ouvir? O que eu vou falar com você agora? Eu vou falar isso aqui, não pensei isso, não elenquei, não escrevi isso aqui em papel, não tenho nada aqui a não ser a minha Bíblia, nada na minha mão, a não ser a palavra de Deus, não tenho nada aqui a não ser essa Bíblia na minha mão. Deixa eu falar para você uma coisa aqui. O que eu creio, o que eu acredito, eu creio no que eu vou falar para vocês. Eu creio piamente no que eu vou dizer. O Brasil, logo após esse advento desse coronavírus, em nome de Jesus, gozará de um avivamento pleno. Deus há de avivar essa obra. Deus há de levantar. Deus há de nos despertar desse sono maléfico que tanto mal nos fez para a igreja. Parece que as 10 virgens estão dormindo, as loucas, mas também as prudentes. Parece que os perversos dormindo, mas também os salvos, os pastores. Parece que nós estávamos meio que fascinados pela glória desse mundo, apaixonados pelo lançamento dos smartphones mais poderosos, pelos lançamentos dos veículos mais robustos e potentes. Parece que nós estávamos em êxtase pelas viagens internacionais, pelo prazer de conhecer países, pessoas, nações, fascinados pela oportunidade de estudar, de buscar conhecimento, diplomas, formações acadêmicas. E nós vimos agora que não somos nada, mesmo que tivéssemos, e aqueles que têm os maiores e mais importantes diplomas estão vulneráveis, estão da mesma forma, padecendo por lutas, dificuldades da mesma maneira. É para nós enxergar que há um Deus no céu. Quando o mundo prepara
para um governo mundial, quando as pessoas se preparam e que tudo converge, tudo caminha para um governo central, de certa forma temos países que já gozam de supremacia, que já gozam mais de poderes aí no globo. Nós vemos um Deus mostrando que o poder está nas mãos do Senhor. Para as pessoas que são leigas e que não conhecem a Bíblia, eu imagino que para elas é difícil entender isso. Difícil entender o momento que estamos. Mas para nós que conhecemos a palavra, para nós que conhecemos o Evangelho, para nós que conhecemos as pragas do Egito, para nós que conhecemos a ira de Deus, quando o próprio Deus levantou do meio da congregação, quando aqueles 3 grandes líderes que andavam com Moisés se levantou contra Moisés, a praga consumia, a praga matava. De repente o próprio Deus abre a terra e engole aquela multidão de pessoas. Nós sabemos de um Deus poderoso. Nós servimos um Deus todo-poderoso. Nós servimos um Deus que tem domínio. Nós servimos um Deus dono do céu, da terra, do mar, das estrelas, de tudo. Ele opera nesse mundo. Ele opera, ele controla as bolsas. Ele controla as fontes do petróleo. Ele controla os minérios. Ele controla o ouro e a prata. Ele controla a ciência. Ele controla a ciência. As descobertas científicas dependem de Deus e emanam de Deus. O poder emana de Cristo. Não é do povo, como diz aí aqueles adeptos à política e à democracia. O poder emana de Cristo. O nosso Senhor é que é o dono de todo o poder nos céus e na terra. Que voltemos, irmãos, à simplicidade. Que voltemos à humildade do Evangelho. Que voltemos a adorar a Deus na nossa simplicidade. Que voltemos a crer e a servir a Deus de coração íntegro, aberto, coração quebrantado, simples. Que possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. É tempo de ir para o culto. Assim que liberar, eu imagino, eu já estou programando uma festa aqui para São Paulo. Quando falar não podemos ter culto, pode voltar à plena normalidade dos cultos. Eu quero fazer uma festa. Eu quero ver a igreja toda cantando. Eu quero ver a igreja em jejum e oração. Aleluia. Eu quero ver uma igreja em santidade. Eu quero ver uma igreja motivada a ir para a igreja. Eu quero ver irmãos dedicando aos ensaios. Eu quero ver irmãos evangelizando. Eu quero ver irmãos pregando esse evangelho. E acima de tudo, voltemos para a oração. É o que falta. É o que falta para nós nos dias atuais. É o que Deus requer de nós nos momentos atuais. É a oração. Que Deus te abençoe, irmãos. Irmãos de todo o Brasil que pararam agora para acompanhar essa live. Irmãos da Itália, como foi a irmã Fábula. O irmão Marcos Shibata no Japão, nos acompanhando. Irmãos de todas as regiões aqui dos nossos países vizinhos, que através do teu compartilhamento, através de você que tem compartilhado essa palavra, serão alcançados pelo poder da palavra. E vão pelo menos passar uma tarde refletindo a ira de Jesus ao entrar no templo. Jesus desce com o povo, cantando e glorificando ao Senhor. Cantando e dizendo hosana ao que vem em nome do Senhor. E quando chega no templo, Jesus fica muito angustiado. Jesus fica muito nervoso. E ele pega a chibata, ele pega a surraiga, porque ele vê as pessoas vendendo e comprando no templo, negociando a fé. Isso entristece o nosso Senhor, os mercadores da fé. Mas se tem uma coisa que Jesus alegra, é quando alguém fala, e fala a sua palavra como ela é. Ensina o seu evangelho como ele é. Que Deus te abençoe.